Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um tipo de conteúdo aqui do canal do Dario Pérez, meu canal. Estou fazendo algumas variações de conteúdo para entender o que vocês gostam. Então desde já estou aqui falando para vocês curtirem e compartilharem esse conteúdo se de fato fizer sentido para vocês. Bom, o que a gente vai fazer sobre esse conteúdo? Hoje eu vou gravar meu dia, que vai ser muito interessante. Hoje a gente vai ter podcast com a Daniela, CEO da Guaracamp. Depois a gente vai visitar o escritório que a gente está pegando aqui no Rio de Janeiro. E a gente também vai falar sobre valuation, porque a gente tem uma entrega de um projeto grande hoje e o time de consultoria, algumas pessoas do time de consultoria vão se reunir comigo para aprender algumas coisas sobre valuation e com base nisso a gente preparar o projeto para entregar ainda hoje, os finalmente do projeto. Então acho que vai ser bem legal, porque a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo aqui no podcast, vamos também contar um pouquinho do meu dia a dia e principalmente ver como é que a gente faz projetos aqui na Hyper. Espero que vocês gostem. Agora estou chegando aqui no estúdio e vamos que vamos. E Daniela, já estou fazendo os bastidores aqui, dá um oi pra câmera. E aí? Fala pra gente o que você faz, Daniela. Da indústria de Guaraná natural, Guaracamp. Pô, não é qualquer Guaraná. Guaraná, é esse aqui, ó. Melhor. Isso aí. Expectativa pro podcast? Vai ser bem gostoso, vai ser bem divertido contar um pouco da história. Boa. E se vocês quiserem ver mais, aí vai ter que assistir o podcast. Gravamos aqui o podcast, foi sensacional, a Dani é fantástica e que história de sucesso e resiliência. Ela passou por tudo que um empresário pode passar nesse país hostil chamado Brasil, que a gente sabe que é difícil para empreendedores. Ela passou por recuperação, por, pandemia, por um monte de coisa. Se você quiser saber mais, aí você vai ter que assistir o podcast. Foi bem legal e é aqui no canal também no YouTube. É só você buscar aqui a playlist Papo de CEO, que tem tudo lá. E eu diria que é uma das principais fontes do Brasil de conhecimento aplicado com CEOs que realmente estão skin in the game. Então não deixa de ver o Papo de CEO. Agora eu vou almoçar, que é aqui do lado, e depois vou para o escritório ver um pouquinho do projeto que eu comentei com vocês de valuation com o time de consultoria. Vou gravar tudo, então fica ligado. Aqui a galera tá trabalhando, hoje só tá o time de consultoria aqui. A gente veio discutir os valuations, como eu falei, né? E hoje, mesmo sendo sexta-feira, a galera tá lanhando. Então, produzindo bastante. Ainda tem estrada hoje. E eu ainda tenho mais 2 reuniões pela frente. Tem uma coisa legal sobre a valuation e análise de empresa como um todo, tá? Eu queria trazer para vocês. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre valuation é que a gente tem diversas metodologias para conseguir fazer valuation. Eu vou citar 3 delas que são muito relevantes no mercado. A primeira é a mais fácil, que é o valuation contábil, avaliação de uma empresa de forma contábil. Ela é a mais simples porque basicamente você pega o balanço da empresa e entende qual é o resultado que ele está dando de acordo com o lucro líquido, o patrimônio líquido que a empresa tem. Essa é a forma mais fácil de você entender o quanto vale a sua empresa, mas ela é a menos utilizada no processo de compra e venda de um negócio porque ela única e exclusivamente só leva em consideração os ativos dessa empresa, né? Ela só leva em consideração o presente, ela está desconsiderando o ponto mais relevante do negócio, que é o crescimento dele, que é a capacidade de geração de caixa contínua desse negócio. Então o valor contábil ele só é utilizado em empresas mais tradicionais ou às vezes na falta de muita gestão você acaba utilizando esse tipo de metodologia
porque ela de fato é um pouco mais fácil, você não tem que levar em consideração muitos itens, você só leva em consideração o que de fato a empresa fez nos últimos anos, né? E como é uma obrigatoriedade do contador, deveria ser, né? Você consegue ter isso de forma muito mais fácil do que contratando uma empresa de consultoria para poder fazer o valuation. Pois bem, o segundo ponto, ele é o valuation por múltiplos. O que é o valuation por múltiplos? Ele nada mais é do que você conseguir avaliar o valor da sua empresa, seja pela receita ou pelo EBITDA, como utilizando múltiplos de mercado que são referenciais com base em outras empresas. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, que você é uma empresa de construção civil e você quer saber qual é o teu valuation se utilizando da regra dos múltiplos. O que eu vou fazer? Eu vou buscar outra empresa no mercado, outra empresa de construção civil do mesmo setor, é muito importante que seja do mesmo setor, senão não tem cabimento nenhum, e eu vou entender quanto aquela empresa transacionou no último ano, ou quando ela fez a venda, ou se ela é uma empresa listada, o quanto ela está transacionando, e com base nisso eu vou saber qual é o múltiplo daquele resultado, levando em consideração valor pago, valor transacionado, valor pago, sobre o faturamento ou EBITDA. Então logo eu vou ter um multiplicador disso. Imaginemos que a empresa foi vendida por 40 milhões e ela faturava 10 milhões por ano. Logo, o múltiplo é 4 vezes a receita. Se ela tivesse um EBITDA de 5 milhões, seria 8 vezes EBITDA. E assim a gente tem um múltiplo. Com base nesse múltiplo, eu simplesmente pego esse número e jogo dentro da empresa, porque entende-se que se empresas do setor operam desta forma, a sua empresa também irá operar. Isso é uma forma muito mais, entre aspas, fácil, prática, porém muito eficaz de você conseguir avaliar uma empresa, e ela é muito utilizada em empresas que não se tem tanta gestão ou não se tem tanto histórico, e por consequência eu não conseguiria fazer a minha terceira metodologia, que é por fluxo de caixa descontado. Então o valuation por múltiplos também vai assim. Ele também é muito utilizado porque dessa forma os fundos, quando vão avaliar o negócio, eles param de levar em consideração os números e os pormenores que muitas vezes os empreendedores tentam botar no negócio para poder chegar no número que o empreendedor acha que a empresa dele deveria valer, né? Então tem os dois lados, né? Ele é mais fácil, eu não levo em consideração a empresa, mas em proporção eu também deixo de discutir um monte de coisa ali e fica mais fácil a negociação. O múltiplo ele tem inúmeras funções, ele realmente é muito utilizado no mercado. E a gente tem um fluxo de caixa descontado, que leva em consideração tanto o histórico como a taxa de crescimento e a projeção que esse negócio vai ter, aplicado sempre a uma taxa de desconto que é feita através de uma análise de mercado e também uma análise de risco como um todo. Com esses fatores eu consigo trazer a valor presente o que aquela empresa vai pagar na sua perpetuidade, o que ela vai pagar ao longo da sua vida. Eu trago a valor presente esse valor e, por consequência, entendo que esse valuation é esse VPL que a gente chega, esse valor presente líquido que eu chego desse cálculo. Essa metodologia, de fato, assim, pelos teóricos, ela acaba sendo a mais indicada, porque ela leva em consideração o que de fato a empresa está fazendo, o que de fato ela está proporcionando para os empreendedores, para os sócios hoje, e também leva em consideração as possibilidades que ela tem no futuro. E então ela é mais tangível, né? Porque a gente está se baseando nos números que a empresa já operacionaliza e que ela vem demonstrando que ela consegue alcançar as metas que ela consegue alcançar quando a gente olha para a projeção. Então faz muito sentido. Essa é a metodologia que eu mais gosto de utilizar, porém nem sempre é possível.
Em muitos casos que a gente pega aqui, a gente acaba olhando para startups. E startups não tem esse histórico e também é difícil de você determinar se aquele crescimento faz sentido. Então, o valuation por múltiplos acaba sendo muito utilizado em empresas de tecnologia, tá? Isso é bem comum. Eu, quando vou fazer um serviço ou quando eu estou assessorando um cliente, eu gosto de fazer os dois. Eu faço um valuation por múltiplos e um valuation por fluxo de caixa descontado e assim eu até consigo comparar o que o mercado está dizendo que a empresa vale versus o que eu achei ali através dos números internos da empresa do que de fato ela pode valer. E assim eu comparo e vejo como é que estão os resultados em ambas metodologias e dessa forma eu também consigo também ter poder de argumentação, me dar mais informação na hora de uma mesa de negociação. Para mim faz muito sentido dessa forma. Mas tá aí uma boa dica e até para vocês entenderem o que é um valuation, né? Como é que é feito essas 3 metodologias que são as mais utilizadas. Tem mais, tá? Tem bastante. Tem até gente que pega assim, 5, 6 metodologias e faz uma média, uma mediana ali para entender o valor da empresa, assim, dessa forma, entende-se que você abrangeu todas as possibilidades. Eu não gosto tanto, eu prefiro ir nessas duas e entender e tirar a prova real do que eu tô vendo, tá? Mas é isso. Tô bem empolgado aqui porque tá surgindo bastante demanda, o time de consultoria já tá ali e a gente vai trocar uma ideia agora sobre valuation. Vai ser legal. A gente tem essa questão de uma empresa ser pequena e a gente tem dificuldade de entender o quanto ela vale, com certeza. É muito mais complexo, porque a empresa ela não tem histórico suficiente, relevante o suficiente, porque não tem tempo, ou a gente não tem benchmark o suficiente. Mas mais do que isso, a empresa pequena ela sofre de um grande problema, que é a falta de volume. Porque o que dá consistência para um fluxo de caixa descontado, ou até mesmo de eu entender que aquele múltiplo faz sentido para aquele negócio, é a volumetria. Uma empresa pequena, que tem 2, 3 clientes, ela por si só já é um negócio arriscado, independente do fluxo de caixa que você me apresente, pela volumetria dela, por ela realmente não ter volume de clientes, volume financeiro, volume de transações que faça sentido. Então, o investidor, quando ele vai olhar uma empresa, a primeira coisa que ele vai olhar é: se eu estou fazendo por múltiplo, quem já pagou por esse múltiplo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele vai olhar e vai falar: cara, essa empresa ela tem volumetria para eu entender que aquilo dali faz sentido? Se não tem volumetria, provavelmente não faz sentido. E aí a gente volta para o valuation, que é o valuation contábil, que é o temor de todo empresário que está investindo no negócio, que é simplesmente levar em consideração os ativos, passivos, levar o valor patrimonial ali e dizer que a empresa simplesmente vale aquilo. Então, é realmente um receio por empresas pequenas. Em startups, a gente também sofre um pouco menos, porque quem investe em startups já entende o risco. Existem investidores anjos profissionais que investem em startups, mas existe um problema, que é quando a startup acabou de ser feita, que ela fatura quase nada e que ela precisa de dinheiro. Nesse interperíodo, existe um problemaço de captar, porque você não tem volumetria nenhuma, nem para o investidor sentir o cheiro. Então, não tem nem como nenhum tipo de investidor definir absolutamente nada, comprar, nada. É péssimo. Por isso que, se a gente for olhar para investidores anjos profissionais, eles buscam startups que já faturam, para ter alguma coisa que ele consiga tangibilizar. Alguma coisa que ele consiga tangibilizar. Quando não existe isso, na ausência disso, a startup ela precisa buscar investidores especialistas no setor. Exemplo, eu sou uma fintech que trabalha com crédito e eu descobri uma forma de análise de crédito que não existe no mercado. Se eu for um investidor anjo generalista, esse cara vai falar: tá, mas eu não sei se faz sentido, eu preciso que você fature.
Mas o investimento para eu poder desenvolver isso é aumentar. Aquele catch-22, né? Eu preciso de dinheiro para poder faturar, mas eu não vou receber dinheiro enquanto não faturar, né? Exatamente. Eu tenho que faturar para receber dinheiro, mas eu preciso de dinheiro para poder faturar e nunca sai daquilo. Não vai sair mesmo. Se o investidor é profissional, mais generalista, ele não vai investir. Agora, existe um ex-banker, CFO, que foi CFO de um banco específico, entende muito do mercado, já sente aquela dor, escutou a ideia e fala, cara, eu vou investir, porque o cara é especialista. Então, na falta de números, teu caminho é só ir para um investimento especialista, entende? Que é mais difícil. E você estipular o valuation a partir desse investimento inicial. Exatamente. E aí você, na verdade, você estipula o valuation com base no que o cara tá querendo levar em termos de projeção. Sim. O cara vai fazer uma projeção de quanto depois que ele tem dinheiro, o negócio vai valer. Em tanto tempo, ele apresenta para o investidor compra essa ideia. Entendi. Mas aí ele está comprando uma quantidade X de shares da empresa, né? Ele está comprando uma quantidade X de shares da empresa. A partir disso você faz a conta reversa, né? Que é onde atinge o valuation total ali. Isso aí. Entendi. E existe um terceiro caso, que é quando a empresa ela não fatura, não tem um setor especialista, mas tem um caso, que é o founder. Alguém que tem muito know-how. O contrato da PJ foi isso. Eu levantei R$700 mil sem faturar praticamente direito. Por quê? Porque eu apresentei uma tese, eu mostrei como eu ia fazer e o pessoal simplesmente acreditou. Eu não faturava. E a galera falou, pô, mas esse cara é second time founder, que é um termo que eu uso, que é um cara que já teve mais negócios, sabe o que fazer, tem perfil hustler. Eles avaliam várias dessas coisas e falam, pô, mas faz sentido, porque ele está trazendo uma tese de um negócio que é bem disruptivo, não tem no mercado, faz sentido, e o cara já entregou outras vezes, então eu vou aportar nele. O investidor, ele gosta de buscar muito second time founder, o cara que já foi investidor. Eu, por exemplo, gosto muito de second time founder e gosto muito de gente que é nerd. Eu vou avaliando se o cara é nerd, se o cara pratica esporte. Gosto muito de gente esportista. Por quê? Porque o cara, ele já tem um drive diferente. Tem um drive de, ir com tudo. Se o cara é esportista e vai com tudo, o cara vai com tudo. A Bombordo. A Bombordo, os founders, quando chegaram até mim e falaram sobre o negócio, a verdade é que quando eles vieram até mim, eles estavam extremamente crus. Não sabiam nada. Nada. Eles só acharam uma ideia boa e não sabiam nada de nada. Nunca nem empreenderam antes. Mal trabalharam direito. Né? Eles tinham trabalhos bem tradicionalistas. Falei, cara, não tem nada. Mas eu fui perguntar para sempre praticou artes marciais a vida toda, já foi federado, e o outro rodou o mundo jogando futebol. Já jogou na Argentina, nos Estados Unidos, ferrou o joelho e teve que parar de jogar. Qual é o nível de disciplina desse cara? Largar a vida toda para ficar rodando o mundo, para ficar jogando futebol, longe da família, tinha que estudar e também jogar bola. É um nível alto de disciplina. Normalmente é uma pessoa que quando você dá, claro que não é uma ciência exata, a gente está falando de pessoas, né? Mas são indícios que a gente busca. Voltando aqui para o que interessa. Quando a gente vai falar de múltiplo, a gente de fato precisa de base para poder chegar nesse múltiplo, e essa base são comparativos de mercado. O que eu queria propor aqui? A gente já começasse a fazer um documento com base em múltiplos, porque vai ser o primeiro item que a gente vai olhar. Tá? A gente tão simplesmente tem que fazer uma introdução do que é o setor, como a gente faz no nosso documentozinho, e a gente agora tem que achar benchmarks, múltiplos de receita e de EBITDA, comparados para gerar comparativo à nossa empresa. A gente tem que achar players que operaram, venderam um negócio, ou que operaram ações
que tiver numa venda, a gente tem que achar esse múltiplo e aplicar. É o mais básico de todos. Sacou? Vamos lá? Reuniões feitas. Muita estrada hoje, viu? Mas foi bem legal. Queria gerar um insight para vocês aqui. Avaliação de empresa, valuation, quanto sua empresa vale. Diz muito sobre renúncias que você faz durante o seu processo decisório ao longo dos anos. A gente acompanhou agora uma empresa que, nossa, o valuation ficou bem interessante, mas são 30 anos na estrada, 30 anos de escolhas corretas, 30 anos escolhendo bem o que fazer, aonde alocar o dinheiro e, obviamente, com renúncias, né? Hoje os sócios eles estão super bem, eles podem se dar ao luxo de viajar, de fazer um monte de coisa, mas porque eles escolheram durante muito tempo renunciar a muita coisa. E eles vão colher os frutos disso. O mais interessante é que no processo de valuation, aqui a gente faz por duas formas, tá? Por múltiplo e por fluxo de caixa descontado. Eu sempre uso essas duas frentes para poder ter comparativo. E o mais louco é que quando a gente faz esse comparativo, a gente vai ao mercado entender o que essas empresas precificam o setor e precificam outros players. E a gente viu muita empresa desse setor que a gente está fazendo, é um setor ligado à construção civil, a varejo, tá? Materiais, e muita empresa quebrando, muita empresa quebrando. E aí, obviamente, o mercado começa a precificar para baixo, porque as empresas que estão sendo vendidas porque elas estão quebrando. Então, automaticamente, o valuation fica baixo. Isso acaba sofrendo para a empresa que está boa e quer ser vendida, né? Porque o futuro comprador acaba olhando muito para o que o mercado está precificando, né? Mas o mercado está precificando porque os negócios não estão indo bem. E isso acaba gerando um trabalho em dobro para a gente. Por quê? Porque a gente tem que justificar o porquê aquele valor faz sentido, porque aquele valor não tem que ser precificado que nem as outras empresas de mercado. Adoro essa parte de negociação, porque a gente tem que justificar como é que chega nos valores, me amarro. Mas tem um outro ponto também que eu acho legal discutir com vocês, além de renúncias, o quanto uma ajuda especializada faz diferença no dia a dia e na hora que você vai tomar essa decisão de vender um negócio. Esses nossos clientes já tinham sido abordados por outros players para serem comprados e, cara, o preço estava muito abaixo do que eles vão começar a negociar agora. Mas isso foi feito, obviamente, porque o cara estava enxergando uma oportunidade de compra, né? De comprar barato. E as pessoas que estão vendendo estavam achando que, cara, nesse valor eu estou mandando super bem. Mas a verdade é que não. Esse valor estava bem abaixo. E é isso, né? Você vê uma quantia exorbitante na tua frente, você já fica empolgado, você não quer saber mais de nada, você quer apertar a mão, né? E fazer o deal, fazer o negócio. Claro, né? Empreendedor é assim, a gente é hustler, a gente sai correndo, a gente quer conseguir os resultados, mas muitas vezes a gente tem que ter calma e tomar as melhores decisões. E então, cara, não deixa de ter um advisor no processo de avaliação de empresa, porque é fundamental. Busca hyper, mas se não for hyper, cara, busca alguém. Não faz sentido, não faz sozinho. Não faz sentido não fazer com um consultor que é treinado, que tem um olhar clínico para poder fazer isso direito. Fica aí a maior dica de todas, tá? Vale muito a pena. Ah, mas você tem que pagar caro, é caro. Cara, caro é você fazer um deal de um negócio que é a tua vida e você vender ele por um preço ruim ou até mesmo se perder no meio das cláusulas e por conta disso acabar perdendo muito upside em um negócio que talvez você não vá vender de novo, né? Muitos dos empreendedores que eu conheço que venderam uma empresa não conseguiram montar outra e vender outra, né? Às vezes é um negócio de uma vida, uma vez só, uma oportunidade só. Então, fica a dica aí, fazer direito.
Cara, aconteceu uma coisa fantástica que eu parei aqui, estacionei para gravar e completar esse vídeo. Um cliente nosso acabou de fechar um deal que a gente assessorou na parte de valuation, um negócio que não ia acontecer e acabou acontecendo, a gente já tinha dado como perdido e o cliente, quer dizer, o futuro comprador ligou para ele, voltando atrás, falando que ia fechar o negócio. E mais um insight, a gente, normalmente quando a gente faz o processo de intermediação, a gente dá ranges para o cliente poder vender o negócio, né? De tanto a tanto, o mínimo e o máximo, para a gente entender qual é a nossa zona de possível acordo. E esse comprador, ele queria muito baixo, ele estava pressionando muito baixo e o cliente estava querendo ir, porque ele queria vender o negócio, ele já está desgastado, ele não tem sucessor, ele queria realmente vender o negócio, eu entendi a parte dele, mas chegou um momento que eu falei, olha só cara, não está valendo mais a pena, esse cara está depreciando o teu trabalho, não faz sentido, até porque com teus dividendos, o que ele vai te pagar, em pouco tempo você recupera, a gente faz um processo de consultoria então para fazer um processo de sucessão, achar CEO de mercado, cara, vamos trabalhar em prol da continuidade do negócio na tua mão, você ainda tá novo, a gente vai criar um conselho, presidente de conselho, vamos lá, não tá valendo a pena vender, vamos adotar outra estratégia para essa dinâmica de passagem de bastão, porque dessa forma esse comprador não tá pagando o que tá fazendo sentido. E eu mostrei por A mais B o porquê isso não estava fazendo sentido, né? Um negócio super sadio. Mas antes eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos botar as cartas na mesa, vamos falar o que a gente acha, as nossas zonas de acordo, e se o cara não topar, não topou, e é isso, e vamos com tudo, vamos botar nossas cláusulas, a gente foi muito flexível até o momento, e o cara só tentou apertar a gente, agora é a nossa hora da gente jogar aberto, mas saber dizer não para muita coisa que essa pessoa está querendo. E fizemos isso, a gente já sabia que o cara tinha o risco de sair da mesa, ele saiu da mesa, mas voltou agora aceitando nossas cláusulas. E aí valuation tem disso, né? Negociação, compra, venda de empresa tem disso, você nunca sabe realmente o que está acontecendo na cabeça da outra parte, mas você tem que estar muito focado na tese, tem que se apegar à tua tese, tem que se apegar ao teu planejamento, porque é isso que vai realmente garantir que o negócio da tua vida está sendo vendido por um preço justo, está sendo vendido da melhor forma possível, da forma correta. Bem legal, cara, a notícia é muito boa, logo hoje que a gente estava falando sobre isso, que eu gravei podcast, que eu falei que a gente faria sobre valuation, que a gente conversou bastante aqui sobre esse tipo de negócio. Então fica aí mais um insight, cara. Se atenha à tese, se atenha ao planejado e busque um advisor. Faz total sentido, muda o jogo. Cara, é um negócio da tua vida, não perde tempo em relação a isso.